Olá, este é um episódio do programa educacional do CDT, Centro de Doenças Tromboembólicas do Hemocentro da Unicamp, e da SBTH, Sociedade Brasileira de Trombose e Hemostasia. Eu sou Joyce Aniquino, atual coordenadora do CDT e presidente da SBTH. Estarei com vocês durante todo esse programa. Espero que aproveitem. Um assunto interessante para discutirmos é a relação entre viagens aéreas e risco de trombose. E para falar disso, temos aqui hoje o Dr. Marcos Areias Marques, que é angiologista, médico da UERJ e do Hospital Unirio. Olá, Dr. Marcos. Olá, Joyce, como vai? É um prazer estar aqui com você para discutirmos um assunto tão importante. Uma questão: esse risco aumentado realmente é verdadeiro e ele é somente para viagens aéreas ou também para outros tipos de viagens como as rodoviárias? Professora, a associação entre TEV e viagens prolongadas, ela ainda é controversa, mas ela existe sim. Ela está relacionada ao tempo de duração de uma viagem. Viagens acima de 4 horas, independente do transporte, ela aumenta o risco do tromboembolismo venoso. No caso do avião, nas viagens aéreas, existe um componente a mais que é o ambiente da cabine do avião, que é um ambiente hipobárico, com baixa tensão de oxigênio, a saturação de oxigênio. Para a economia do combustível do avião, a saturação é de 92% e 95%, o que equivale a nós estarmos numa altitude de 2.500 metros, por exemplo. Então, por conta dessa característica especial, há uma lesão hipobárica, há uma lesão endotelial e faz com que a viagem aérea, peculiarmente, seja mais associada ao tromboembolismo venoso. Dr. Marcos, qual que é a incidência de trombose em indivíduos que fazem uma viagem aérea? Professor, essa incidência ela é relativamente baixa, é de 0,4 casos para cada 1 milhão de passageiros. E a grande maioria desses casos, ele é infrapatelar e assintomático. Mas como nós temos cerca de 5 bilhões de voos anuais, isso torna a doença um pouco frequente. Tá ótimo. E se nós olharmos para o público que viaja, existem algumas características que a gente tem que estar alerta, inclusive para a gente prevenir qualquer trombose que possa ocorrer? Com certeza, professora. De uma forma geral, o risco de trombose na viagem aérea é o mesmo risco de um paciente, por exemplo, que vai submeter a um procedimento cirúrgico, né? É o mesmo risco da população geral. Mas existem algumas características, da população que favorecem o desenvolvimento da doença, como, por exemplo, gestação, viagens um período pós-operatório relativamente recente, obesidade, o uso de estrógenos. São características de risco de trombose para qualquer tipo de população, mas peculiarmente para a população que possa, eventualmente, fazer uma viagem de avião prolongada. Eu já vi que pode haver uma relação entre a altura do passageiro e o risco de ter essa trombose. Você poderia falar algo sobre isso? Muito bem lembrado, professora. De fato, os extremos de altura, os passageiros muito grandes tendem a ficar um pouco encaixotados na poltrona e com dificuldade de mobilização, especialmente aí sim na classe econômica, e aqueles passageiros de baixa estatura, eles tendem a ficar com os pés pendentes, numa posição viciosa e com a panturrilha sendo comprimida no assento. Esses extremos de altura são pacientes que têm mais risco de desenvolver o tromboembolismo venoso durante uma viagem aérea de longa duração. E se esse paciente, por exemplo, tiver varizes ou uma insuficiência venosa, isso é um fator a mais? Sem dúvida nenhuma, né, o risco da trombose da viagem aérea está associado às 3 características da tríade de Virchow, né, que é a estase venosa, e aí entra, por exemplo, a doença venosa crônica, a lesão endotelial, como eu falei, pela característica da saturação baixa de oxigênio na cabine, e a hipercoagulabilidade normalmente associada à desidratação, que é muito comum em viagens longas, onde o paciente eventualmente consome bebidas alcoólicas, chá e café, e acaba se desidratando, não consumindo água devidamente. Então, na viagem aérea, a gente está, como em toda trombose, a gente tem que pensar na tríade de Virchow. Tá ótimo. E uma preocupação nós não queremos assustar ninguém, mas sim que as pessoas entendam que é um cuidado nessas orientações.
Então, existiria algo básico e depois gostaria que você falasse um pouquinho se tem algum grupo de paciente que talvez merecesse até o uso de anticoagulante? Existe, eu posso, de uma forma geral, a gente pode caracterizar os pacientes como baixo, moderado ou alto risco. Naqueles pacientes que são considerados de baixo risco, a gente sempre sugere viajar no corredor. A mobilização, o fato de viajar no corredor permite uma mobilização maior e existe uma incidência menor naqueles pacientes que viajam no corredor quando comparados àqueles pacientes que viajam perto da janela. E o uso de meia elástica de compressão graduada para profilaxia do TEV. Naqueles que você considerado moderado ou alto risco, você deve sentar com o seu paciente, conversar e avaliar a prescrição de anticoagulantes, que podem ser parenterais ou orais em doses profiláticas. Então, isso é um dado bastante importante, porque muitas vezes o paciente ele tem que ser avaliado isso antes dele até chegar no aeroporto, porque se ele tiver que usar um anticoagulante, ele não vai poder fazer isso. E como que você acha que a gente conseguiria alcançar essa população para estarem alertas quanto a esse risco importante de trombose? Eu acho que a divulgação da informação, né, a divulgação do conhecimento, o alerta, campanhas das sociedades, enfim, dos órgãos públicos e privados, proteção ao paciente, avisando que viagens aéreas acima de 4 horas estão associadas a um risco maior de tromboembolismo venoso e você deve consultar um médico especialista para orientação da melhor conduta. De forma alguma, a gente deve prescrever de forma disseminada a profilaxia medicamentosa para esses pacientes, mas podemos prescrever de forma disseminada o uso de meia elástica, a hidratação e a mobilização o máximo possível dentro da aeronave. Agora, nós sabemos da classe econômica, às vezes essa dificuldade de quem está no meio poder levantar e se mobilizar. Então, tem alguma também outra orientação nesse sentido? Isso é muito interessante, professora, que, na verdade, o termo síndrome da classe econômica ele apareceu em 1977, porque para cada assento de primeira classe executivo, nós temos 10 assentos de classe econômica. Então, proporcional, de números absolutos, com certeza o TEV é mais comum nos pacientes, nos viajantes da classe econômica. Porém, estatisticamente, não há uma grande diferença entre classe executiva, econômica e primeira classe do ponto de vista de risco relativo de TEV. Tá? A sugestão que a gente dá é sempre meia elástica, hidratação e, infelizmente, mobilização. E se ele tiver um paciente de risco considerado moderado ou mais alto, a gente sugere reservar um assento no corredor. Bem, Dr. Marcos, eu agradeço. Acho que esse é um ponto muito importante, porque cada vez mais nós temos viajantes viajando de avião, e isso é bastante importante, essas orientações às vezes simples, mas que podem salvar vidas. Com certeza, professora, são 5 bilhões de viajantes por ano em viagens aéreas, boa parte em viagens prolongadas, tá? E a gente deve ficar muito atento, divulgar essa informação e proteger aqueles pacientes que considerarmos de moderado a alto risco. Até no Brasil, você imaginar, qualquer viagem de 4 horas não é tão comum, porque nosso país é muito grande, então não é uma coisa que, mesmo viajando fazendo uma viagem nacional, você pode ter esse risco aumentado. Professora, com certeza, e outra coisa que nós muitas vezes esquecemos é que quando existem conexões e a viagem pode ser só de 3 horas, mas você na prática fica 6, 8 horas praticamente sem mobilização na espera do avião. Então, tem que ficar muito atento a isso e tentar identificar o paciente que considerarmos de alto risco. Eu agradeço muito, Dr. Marcos. Se quiser finalizar com alguma mensagem, esteja à vontade. A mensagem que eu dou é que para qualquer orientação médica, você deve procurar um médico especialista, um médico que possa conversar, fazer uma anamnese, exame físico com você e te proteger eventualmente se você for considerado em situação de risco. Obrigada. Muito obrigado. Se você gostou deste episódio, não deixe de compartilhar com seus colegas. Outros episódios estão disponíveis no site do CDT e da SBTH. Aproveitem!